Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 348 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 27 ao 28 do livro de Atos. Vamos à leitura? Capítulo 27. Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passado ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos,
lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Capítulo 28. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Públio hospeda Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Putéoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus,
Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, foi obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Paulo prega em Roma. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a esse povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Paulo prisioneiro durante 2 anos. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.